Lição 1. Masterização no Audacity. Fundamentos essenciais para melhorar seus áudios. Olá, seja bem-vindo. Nesta primeira lição, nós vamos começar do jeito certo, entendendo os fundamentos da masterização no Audacity. Antes de mexer em compressor, equalizador, redução de ruído, normalização ou limiter, você precisa entender uma coisa muito importante: masterizar não é simplesmente deixar o áudio mais alto. Esse é um dos erros mais comuns de quem está começando. Muita gente abre o Audacity, vê que o som está baixo, aplica amplificar ou normalizar e acha que resolveu. Mas, muitas vezes, o áudio até fica mais alto, só que também fica pior, mais áspero, mais artificial, com ruído mais evidente ou até distorcido. Por isso, nesta aula, nós vamos construir a base. Você vai entender o que é masterização, o que ela faz, o que ela não faz, qual a diferença entre editar, mixar e masterizar, e como pensar o processo de forma correta dentro do Audacity. 1. O que é masterização? Masterização é a etapa final de preparação do áudio. Ela serve para deixar o som mais equilibrado, mais claro, mais confortável e mais adequado ao destino final. Esse destino pode ser um vídeo no YouTube, um podcast, um audiobook, uma aula gravada, uma narração, um curso online, ou qualquer outro conteúdo em áudio. Quando falamos em masterizar uma voz, o objetivo principal é fazer com que essa voz fique agradável de ouvir. A pessoa que escuta não deve precisar aumentar e diminuir o volume o tempo todo. A voz não deve ficar abafada demais, nem estridente demais. O som não deve cansar. E o volume final precisa estar adequado para a plataforma onde o conteúdo será publicado. Mas é importante deixar claro, masterização não faz milagre. Ela não transforma uma gravação ruim em uma gravação perfeita. Se o áudio foi gravado com muito eco, com ruído muito forte, com microfone muito distante ou com distorção, a masterização pode melhorar alguma coisa, mas dificilmente vai corrigir tudo perfeitamente. Por isso, pense assim. A gravação é a matéria-prima. A edição organiza essa matéria-prima. A mixagem equilibra os elementos. E a masterização dá o acabamento final. Quanto melhor for a gravação original, melhor será o resultado da masterização. 2. A diferença entre editar, mixar e masterizar. Agora vamos separar 3 etapas que muita gente mistura: edição, mixagem e masterização. A edição é a fase de limpeza e organização. É quando você corta erros, remove pausas muito longas, tira tosses, barulhos indesejados, repetições, cliques pontuais e partes que não devem ficar no áudio. Por exemplo, você gravou uma narração e falou uma frase errada. Depois repetiu a frase certa. Na edição, você corta a parte errada e mantém a parte boa. A mixagem é a fase de equilíbrio entre os elementos. Ela é muito comum quando existem várias camadas de som, como voz, música de fundo, efeitos sonoros e vinhetas. Em um podcast, por exemplo, você pode ter 2 vozes, uma trilha de abertura e uma música de fundo. A mixagem serve para equilibrar tudo isso. Mas, em uma narração simples, como audiobook ou aula gravada, às vezes só existe uma voz. Nesse caso, a mixagem é mais simples ou quase inexistente. A masterização vem depois. Ela é o acabamento final. É quando você ajusta o áudio como um todo, melhora a consistência, controla picos, ajusta o volume final e prepara o arquivo para ser publicado. Então, grave essa ideia. Edição é limpeza. Mixagem é equilíbrio entre elementos. Masterização é acabamento final. 3. O maior erro de quem começa no Audacity. O maior erro de quem começa a masterizar no Audacity é aplicar efeitos sem saber exatamente qual problema está tentando resolver. A pessoa abre o áudio, vai em efeitos, escolhe compressor, depois equalizador, depois redução de ruído, depois normalização, depois limiter, e no final não sabe por que o áudio ficou estranho. Isso acontece porque cada efeito precisa ter um motivo. Você não deve usar compressor só porque ouviu falar que compressor é importante.
Você não deve usar equalizador só porque parece profissional. Você não deve usar redução de ruído em todo o áudio só porque existe ruído de fundo. Primeiro, você precisa ouvir. Depois, diagnosticar. Só depois aplicar o efeito certo. Essa é a ordem. Ouvir. Diagnosticar. Corrigir. Comparar. Ajustar. Sem diagnóstico, você está apenas chutando. Com diagnóstico, você começa a trabalhar de forma profissional. 4. Como ouvir antes de mexer no áudio. Antes de aplicar qualquer efeito no Audacity, ouça o áudio com atenção. Escolha 3 trechos. Um trecho do começo. Um trecho do meio. E um trecho do final. Enquanto ouve, faça algumas perguntas. O áudio está baixo? A voz está abafada? A voz está estridente? Existe ruído de fundo? O volume varia muito? Existem picos muito altos? A voz parece distante? A fala está confortável de ouvir? Esse momento é muito importante, porque o problema principal do áudio nem sempre é o que parece à primeira vista. Por exemplo, às vezes você acha que o áudio está baixo, mas na verdade ele tem picos altos demais. Então, se você apenas aumentar o volume, ele pode distorcer. Nesse caso, o problema não é simplesmente volume. O problema é dinâmica. Ou seja, existe uma diferença grande entre as partes mais baixas e as partes mais altas. Para resolver isso, o compressor pode ser mais útil do que apenas aumentar o ganho. Outro exemplo, às vezes a voz parece fraca, mas o problema real é falta de presença. Nesse caso, a equalização pode ajudar mais do que a normalização. Por isso, antes de mexer, escute. 5. Observe também a forma de onda. Além de ouvir, observe a forma de onda no Audacity. A forma de onda é aquele desenho do áudio na faixa. Ela ajuda a entender visualmente o comportamento do som. Se a forma de onda estiver muito pequena, o áudio pode estar baixo. Se ela tiver picos muito altos em alguns pontos e o restante muito baixo, pode haver grande variação de volume. Se ela estiver encostando no topo e na parte de baixo, pode haver clipping ou distorção. Se estiver muito irregular, talvez a gravação tenha variações grandes de intensidade. Mas atenção, a forma de onda ajuda, mas não substitui o ouvido. Você sempre deve combinar as duas coisas, olhar e ouvir. A forma de onda mostra pistas. O ouvido confirma o problema. 6. Os 5 pilares da masterização no Audacity. Agora vamos falar dos 5 pilares principais da masterização no Audacity. Esses pilares vão acompanhar todo o nosso estudo. O primeiro pilar é o ruído. Ruído é tudo aquilo que aparece no fundo e atrapalha a escuta: chiado, ventilador, computador, ar-condicionado, interferência, zumbido ou barulho ambiente. No Audacity, a ferramenta mais comum para isso é a redução de ruído. Mas cuidado, redução de ruído em excesso pode destruir a naturalidade da voz. O segundo pilar é a equalização. A equalização serve para moldar o timbre. Com ela, você pode reduzir graves desnecessários, tirar abafamento e melhorar a clareza da voz. No Audacity, uma ferramenta muito usada para isso é o filtro de curva EQ. O terceiro pilar é a compressão. O compressor serve para controlar a diferença entre partes baixas e partes altas. Ele ajuda a voz a ficar mais constante, mais próxima e mais fácil de ouvir. Para narração, audiobook e aula gravada, o compressor é uma ferramenta muito importante. O quarto pilar é o volume final. Depois de limpar, equalizar e comprimir, você precisa preparar o áudio para publicação. Aqui entram ferramentas como normalizar, normalização de loudness, em alguns casos, limiter. O quinto pilar é a escuta crítica. Sem escuta crítica, todos os outros pilares perdem o sentido. É a escuta que permite saber se você exagerou, se melhorou, se piorou ou se precisa ajustar. 7. Redução de ruído, útil, mas perigosa. Vamos falar um pouco mais sobre ruído.
Quando existe um chiado constante no fundo, é natural querer remover tudo. Mas esse é um ponto perigoso. A redução de ruído funciona melhor quando usada com moderação. Se você exagerar, a voz pode ficar metálica, artificial, com aquele som estranho, como se estivesse debaixo d'água. Em muitos casos, é melhor manter um pouco de ruído leve do que destruir a voz tentando limpar demais. Então, a regra é: reduz o ruído até ele deixar de incomodar, não até ele desaparecer completamente. Essa diferença é muito importante. O objetivo não é criar um áudio sem nenhum sinal de ambiente. O objetivo é fazer com que o ruído não atrapalhe a experiência de quem escuta. 8. Equalização, dando clareza à voz. A equalização é uma das ferramentas mais importantes para a voz. Ela permite ajustar o equilíbrio entre graves, médios e agudos. Em narração, geralmente buscamos uma voz clara, presente e natural. Se a voz tem graves demais, ela pode ficar embolada. Se tem médios em excesso, pode ficar abafada ou encaixotada. Se tem agudos demais, pode ficar estridente e cansativa. No Audacity, o filtro de curva é que permite criar pontos na curva e ajustar frequências específicas. Para a voz falada, um procedimento comum é cortar graves muito baixos que não ajudam na fala. Também é comum reduzir um pouco regiões que deixam o som abafado. E, com cuidado, aumentar um pouco a região de presença, que ajuda a voz a aparecer melhor. Mas aqui vale uma regra de ouro. Equalização boa normalmente é sutil. Você não precisa fazer movimentos extremos. Pequenos ajustes podem melhorar muito. Ajustes exagerados podem deixar a voz artificial. 9. Compressão, quando o áudio parece baixo mesmo com picos altos. Agora vamos falar de um dos conceitos mais importantes, compressão. Muitas pessoas reclamam que o áudio está baixo. A primeira reação é aumentar o volume. Mas às vezes o áudio já tem picos altos. Então, se você aumentar tudo, esses picos podem estourar. É aí que entra o compressor. O compressor reduz a diferença entre os momentos mais altos e os momentos mais baixos. Ele não serve apenas para deixar alto. Ele serve para controlar a dinâmica. Imagine uma narração em que algumas frases saem muito baixas e outras saem fortes demais. O ouvinte se incomoda, porque precisa ajustar o volume mentalmente o tempo todo. Com uma compressão bem feita, a voz fica mais estável. As partes baixas ficam mais presentes, e as partes altas ficam mais controladas. Mas cuidado, compressão demais deixa a voz amassada. Ela perde naturalidade. Pode ficar cansativa. Por isso, para a voz narrada, geralmente usamos compressão leve a moderada. O objetivo é controlar, não esmagar. 10. Normalização e loadings. Depois de tratar o áudio, chega o momento de ajustar o volume final. Aqui entram duas ideias importantes, normalização de pico e normalização de loadings. A normalização de pico ajusta o ponto mais alto do áudio para um valor definido. Por exemplo, você pode normalizar para que o pico máximo fique em 1 decibel. Isso ajuda a evitar distorção e dá uma margem de segurança. Mas existe um detalhe: normalizar o pico não garante que o áudio será percebido como alto. Por quê? Porque a percepção de volume depende muito da média do áudio, não apenas do pico mais alto. É por isso que a normalização de loadings pode ser mais útil para conteúdo falado. Ela considera melhor o volume percebido pelo ouvinte. Para YouTube, podcast e audiobook, trabalhar com loadings costuma ser mais coerente do que apenas olhar para o pico. Mas, para começar, entenda a lógica. Primeiro você organiza o som. Depois você ajusta o volume final. Não adianta normalizar um áudio desorganizado e esperar que ele fique profissional. 11. O fluxo básico para a voz no Audacity. Agora vamos organizar tudo em uma sequência simples. Para a voz falada, narração, aula ou audiobook, um fluxo básico seria: primeiro, importar o áudio. Segundo, ouvir trechos importantes. Terceiro, identificar o problema principal.
Quarto, fazer limpeza básica, se necessário. Quinto, aplicar equalização. Sexto, aplicar compressão. Sétimo, ajustar o volume final. Oitavo, ouvir novamente. Nono, exportar. Essa ordem não é uma prisão. Em alguns casos, você pode mudar alguma etapa. Mas, para começar, ela funciona muito bem. Ela evita que você aplique efeitos fora de hora. Por exemplo, se você normalizar antes de comprimir, talvez depois precise ajustar tudo de novo. Se você aplicar redução de ruído depois de aumentar muito o volume, talvez perceba mais defeitos. Se você equalizar sem ouvir antes, pode corrigir algo que nem era problema. Então, siga uma ordem lógica. Isso torna o processo mais seguro. 12. Naturalidade é o objetivo. Uma boa masterização não deve chamar atenção para si mesma. O ouvinte não deve pensar, nossa, esse áudio está cheio de efeito. Ele deve simplesmente sentir que está confortável de ouvir. A voz deve soar clara, firme e natural. Esse é um ponto muito importante. Quando estamos começando, é comum exagerar. A gente quer ouvir diferença. Quer perceber que mexeu. Quer que o antes e o depois sejam muito evidentes. Mas nem sempre a melhor masterização é a mais chamativa. Muitas vezes, o melhor resultado é aquele que melhora o áudio sem parecer artificial. Na voz falada, isso é ainda mais importante. O público pode passar muitos minutos ou até horas ouvindo a mesma voz. Se o som estiver agressivo, metálico ou comprimido demais, ele cansa. Então, guarde esta frase. A masterização boa melhora o áudio sem destruir a naturalidade. 13. Exercício prático da lição. Agora vamos fazer um exercício simples. Abra um áudio seu no Audacity. Não aplique nenhum efeito ainda. Apenas ouça. Escolha 3 trechos, começo, meio e final. Depois responda. O áudio está baixo? A voz está abafada? Existe ruído? O volume varia muito? Tem estalos? A voz parece natural? A forma de onda está pequena? Existem picos muito altos? Depois disso, escreva uma frase dizendo qual é o problema principal. Por exemplo, meu áudio está baixo e com grande variação de volume. Ou, minha voz está abafada, mas o volume está razoável. Ou, meu principal problema é ruído de fundo. Esse diagnóstico vai orientar tudo o que você fará depois. 14. Resumo da aula. Nesta primeira lição, você aprendeu que masterização não é simplesmente aumentar volume. Masterização é o acabamento final do áudio. Ela melhora a clareza, consistência, equilíbrio e volume final. Você também viu que edição, mixagem e masterização são coisas diferentes. A edição limpa. A mixagem equilibra elementos. A masterização finaliza. Também falamos sobre os 5 pilares principais: ruído, equalização, compressão, volume final e escuta crítica. E, principalmente, você aprendeu que o primeiro passo não é aplicar efeito. O primeiro passo é ouvir e diagnosticar. Essa é a base para trabalhar bem no Audacity. 15. Encerramento. Para finalizar, lembre-se: cada efeito precisa ter um motivo. Não use compressor porque parece profissional. Não use equalizador só porque está disponível. Não use redução de ruído tentando apagar tudo. Ouça, identifique o problema e aplique a ferramenta certa. Esse é o caminho para sair do amadorismo e começar a tratar áudio com consciência. Na próxima lição, nós vamos aprofundar um ponto essencial: ganho, pico, loudness e volume percebido. Você vai entender por que um áudio pode parecer baixo mesmo quando o pico está alto, e por que isso é tão importante na masterização. Essa será a base para você nunca mais depender apenas do botão amplificar. Até a próxima lição.